Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é a Série C do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Série C, é aqui no canal Mais 10 Futebol Clube. Estamos em dívida com os nossos telespectadores, né, que acompanham o canal Mais 10 Futebol Clube, a respeito da última rodada da Série C, que acabou na segunda-feira, e já começou a sétima rodada, com o jogo do Náutico ontem à noite nos aflitos, vitória contra o Volta Redonda por 2-0, que levou o Timbu à vice-liderança da Série C do Brasileirão até o momento, também que faltam mais 9 jogos, que eu vou falar desse vídeo a respeito desses jogos, que ocorrem daqui a pouco nessa quarta-feira e terminam na quinta-feira à noite, ou seja, rodada da Série C no meio de semana. É isso aí, galerinha. Vamos lá então para os resultados rapidamente que passaram aí da sexta rodada do Brasileirão Série C. Faltou esse vídeo no canal essa semana, alguns imprevistos aí, mas hoje teremos esse vídeo para falar dos resultados e já aproveitar para falar a classificação atualizada e também falar um pouco dos jogos, né, dessa sétima rodada, um esquenta para a rodada. Seguinte, jogos da sexta rodada, tivemos na sexta-feira o América, o nosso querido Mecão, vencendo a primeira no campeonato. América do Rio Grande do Norte 1, Operário 0. O gol foi na reta final do jogo, não foi fácil a vitória do América, foi no sufoco, mas o Mecão venceu a primeira no campeonato. Já o Fantasma não consegue trazer bons resultados fora do Paraná. Fora de casa, o Operário não consegue vencer. O Operário só tem uma boa campanha em casa, mas fora o Operário é só derrotas e empate. Grande vitória do Mecão aí na briga contra o rebaixamento até o momento. No sabadão tivemos um empate entre Altos e CSA, 1-1, o jogo foi na casa do Altos. Destaque negativo pro Rojão, que soltaram lá fora do estádio, dentro do estádio, não sei. E acabou atingindo o goleiro no jogo, sendo um pouco lamentável, né? Jogar um Rojão, podia ter machucado alguém mais gravemente. Ainda bem que não foi nada demais ali, o jogo terminou no 1-1 entre Altos e CSA, empate melhor pro CSA por jogar fora de casa, né? O Manaus bateu o Volta Redonda por 1-0, o Manaus voltou a vencer no campeonato e venceu o Volta Redonda, que também busca vencer fora de casa, né? O Volta Redonda no Rio de Janeiro consegue até bons resultados, mas fora o Volta Redonda está devendo futebol, até por isso já falei que perdeu para o Náutico ontem, já pela sétima rodada, ou seja, fora de casa, o Volta Redonda não está fazendo absolutamente nada, e aí pode complicar um pouco para se classificar e também na briga contra o rebaixamento, que é no momento a briga do Volta Redonda, né? O nosso querido Pousão, lá no Manduzo, no estádio do Pouso Alegre, acabou perdendo por 1-0 para o Náutico. O Náutico emenda uma sequência de vitórias no campeonato, que faz o Náutico se firmar ali no G8. E no sábado, mesmo jogando fora de casa, lá em Minas Gerais, deu o Náutico. Náutico 1, Pouso Alegre 0. Pouso Alegre vive um momento de bastante instabilidade. Situação complicada do nosso querido Pousão. Tá na hora de voltar a vencer, Pouso Alegre. Não pode ficar perdendo esses pontos dentro de casa. Derrota aí muito ruim para a briga do Pouso Alegre nesse campeonato. Uma derrota que não poderia acontecer. E o Náutico vence um adversário muito forte na casa do adversário. Galera, o Remo até saiu na frente depois de uma bobeira do goleiro do Brusque. O Remo fez 1-0 no primeiro tempo. Só que o Brusque foi buscar o empate. O Remo estava com uma vitória importantíssima fora de casa, que é tirar ele da lanterna ali, é deixar ele até um pouco mais tranquilo na briga contra o rebaixamento. Só que esse empate do Brusque no segundo tempo fez com que o Remo mantivesse ali na lanterna da competição. Os jogos de sábado até então. No domingão, tivemos um empate entre Paysandu e São José, 1-1. São José saiu na frente, o Papão da Curuzu foi buscar o empate, jogando em casa, bom resultado para o São José nesse caso. O Botafogo da Paraíba deu bobeira, hein? Botafogo da Paraíba jogando em casa contra o Floresta, o time que tá na zona do rebaixamento. O Botafogo da Paraíba segue invicto, mas perdeu a chance de brigar ali pela liderança com o São Bernardo nessa próxima rodada, né? 1-1, o Botafogo fez um gol logo cedo, o Floresta foi buscar o empate no segundo tempo, e o Botafogo segue invicto, mas deu bobeira, podia ter vencido essa partida. Duas vitórias espetaculares de times visitantes nessa sexta rodada. Primeira vitória da Aparecidense contra o Ipiranga lá em Erechim, grande vitória da Aparecidense. O Ipiranga teve até um jogador expulso, né, após o gol da Aparecidense. Mas vou falar, cara, vitória grande da Aparecidense. Venceu o Ipiranga na casa do Ipiranga. O Ipiranga vivendo um grande momento dentro do G8 e da Aparecidense. Vitória para dar moral demais para a equipe de Aparecida de Goiânia, para dar um gás aí na Série C do Brasileirão, né?
Outro grande destaque da sexta rodada vai para o Amazonas, né? 3-2 para cima do Confiança. O Confiança que teve 3 vitórias seguidas e agora são 3 derrotas seguidas. Ou seja, a situação do Confiança não é das melhores no momento. E o Amazonas com 3 gols de quem? Sassá. O Sassá tá voando com a camisa do Amazonas. Ele marcou os 3 gols dessa vitória por 3-2 contra o Confiança. O Amazonas chegou a abrir 3-0, né? Tem que se perguntar o que aconteceu com o jogador do Confiança que conseguiu ser expulso com 1 minuto de jogo. É isso que a gente tem que tentar descobrir. 1 minuto de jogo, o jogador do Confiança conseguiu ser expulso e aí quebrou qualquer esquema, qualquer possibilidade. E o Amazonas fez 3-0. O Confiança até chegou a reagir no final do jogo, fez 2 gols com um jogador a menos, mas já era tarde. E o Amazonas, com um show de Sassá, venceu fora de casa. E fechando a rodada, o grande líder da Série C até o momento é o São Bernardo. Em 6 jogos são 5 vitórias e 1 derrota. E fez uma vítima, o Figueirense, 1-0, jogando a BC Paulista na casa do São Bernardo. O Bernardo bateu o Figueirense por 1-0 e é líder da Série C até o momento. Galerinha, esses são os resultados do final de semana, que já acabaram, que acabou na segunda-feira no caso, né, a rodada. E temos rodada, que começou ontem a 7ª rodada, com a vitória do Náutico para cima do Volta Redonda por 2-0. O jogo foi nos aflitos, o Náutico fez 1-0 logo no início do segundo tempo, na estreia do seu treinador, né, nos aflitos. Fez logo 1-0 com 1 minuto do segundo tempo. Depois ampliou com um gol marcado pelo Souza, né? Já ali na metade do segundo tempo, quase metade do segundo tempo. E venceu o Volta Redonda por 2-0. O Náutico, que até então era o 5º colocado, ele pulou agora para 2ª posição. O Náutico agora é o vice-líder da competição, mas logicamente que vai perder essa liderança porque tem um confronto direto, que é um grande jogão da rodada entre Botafogo da Paraíba e Amazonas. O jogo é em Manaus, tá? Amazonas e Botafogo da Paraíba. Mas então, abrindo essa rodada, Náutico 2, Volta Redonda 0, tá? Jogos de hoje, quarta-feira, a bola rola daqui a pouquinho às 16 horas para um jogaço. Amazonas e Botafogo da Paraíba, jogo em Manaus. Jogo entre a equipe que ocupa a terceira posição, que atualmente é do Botafogo da Paraíba, contra o 4º colocado, que é o Amazonas. Uma certeza, quem vencer assume a vice-liderança da série C, porque não dá para tomar a liderança do São Bernardo nessa rodada, pelo critério de desempate, o Botafogo só alcança em pontos, pelo número de vitórias não vai alcançar. Então quem vencer vai ficar na vice-liderança do campeonato. Se houver um empate, vai ter que esperar para ver o que o Ipiranga vai fazer no jogo dessa rodada. Esse jogo vai estar marcado para as 16 horas, viu, galera? Amazonas e Botafogo da Paraíba. Galera, 18 horas, a bola rola em Minas Gerais, novamente lá no estádio do Pouso Alegre, para Pouso Alegre e Confiança. Os 3 vivem um péssimo momento, estão muito mal. O Pouso Alegre vem de uma sequência de derrotas, o Confiança de 3 jogos também com derrotas. É um jogo para se reabilitar, para voltar, quem sabe, aí a brigar pelo G8. Por enquanto, o Confiança permanece nesse G8, mas numa situação já um pouco delicada, são 3 derrotas seguidas. Já o Pouso Alegre começa a olhar mais para baixo do que para o G8. Então o Pousão tem que acordar. E esse jogo hoje às 18 horas é fundamental se o Pouso Alegre quiser continuar sonhando com a briga pelo G8 e não correr riscos de rebaixamento. E para o Confiança se manter ali no grupo dos 8 classificados para a fase final. 19 horas, lá no Paraná, o Operário pega o Paysandu. O Paysandu também não vive dos seus melhores momentos. O time tá beirando a zona do rebaixamento ali, a situação não é boa. Que vai jogar fora de casa contra um time que em casa é muito forte. O Fantasma jogando no Paraná é um time muito complicado de ser batido. E o Paysandu vai ter que tentar fazer essa tarefa de vencer o Operário jogando lá no Paraná, na casa do Fantasma. Vamos ver o que vai acontecer. 21h30, o último jogo dessa quarta-feira, teremos São José e Altos, né? O São José que vive um bom momento, arrancou um empate contra o Paysandu em Belém, vinha de vitória contra o Brusque. São José promete brigar e brigar bem para essa disputa pelo G8 aí. São José é o favorito contra o Altos, tudo bem que o Altos surpreendeu na penúltima rodada ao bater o Aparecidense em Goiânia. Mas é um jogo bem bacana. Vamos ver o que vai acontecer, mas o São José tem um ligeiro favoritismo. Quinta-feira, são mais 5 jogos, viu, galera? Quinta-feira teremos Floresta e São Bernardo. São Bernardo vai até o Ceará enfrentar o Floresta para tentar manter a vantagem na liderança. Nesse jogo que eu vejo o São Bernardo com certo favoritismo, mesmo jogando fora de casa, pelo que o São Bernardo vem fazendo. Floresta quer se livrar ali da zona do rebaixamento. 19 horas, a bola rola para Aparecidense e Brusque. O Brusque que nos últimos jogos em casa decepcionou, uma derrota e um empate contra o Remo. Vai ter que pegar o Aparecidense que vem com uma moral elevada, já que venceu o Ipiranga fora de casa, mas em casa o Aparecidense anda dando umas tropeçadas. Nossa Aparecidense consegue se recuperar
19 horas dessa quinta-feira. 20 horas, bom jogo, hein, entre CSA e Manaus. O CSA agora parece que embalou, né, depois dos protestos da torcida, cobrando melhores resultados. O Ceará enfrenta agora, o CSA enfrenta agora o Manaus. Manaus que em casa consegue bons resultados, mas fora o Manaus ainda tem uma dificuldade. O Manaus precisa pontuar mais fora de casa. Se quiser brigar ali pelo G8, se continuar com essas derrotas fora de casa e só pontuar em casa, pode ser que não consiga o objetivo. Já o CSA quer vencer em casa para se firmar de vez ali no grupo dos 8 classificados. 21h30, jogo dos desesperados. É isso mesmo, jogo dos desesperados. Teremos Remo e a América do Rio Grande do Norte. É o jogo do penúltimo colocado contra o último colocado da Série C, né? O Remo hoje ocupa a última colocação, jogo do último contra o penúltimo, e o América é o penúltimo colocado, dois times grandes, gigantescos, numa situação delicadíssima, situação de Remo e América. Ambos precisam vencer, o Remo por jogar em casa mais ainda, então um confronto bem interessante esse Remo e América. Você tem um jogão que é Amazonas e Botafogo, ao mesmo tempo tem um jogo dos desesperados, que é Remo e a América do Rio Grande do Norte. E fechando a rodada, às 21h30 a bola rola para Figueirense e Ipiranga. Ambos os times precisam dar uma resposta para o seu torcedor. O Figueirense é de 2 derrotas seguidas. Perdeu para o Botafogo da Paraíba em casa e perdeu para o São Bernardo na segunda-feira fora de casa. E o Ipiranga vem com essa derrota em casa inesperada para o Aparecidense. Ou seja, precisa responder ao seu torcedor o mais rápido possível se ele quiser continuar na briga pela classificação aí. Galera, rapidamente aí a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o jogo do Náutico já foi, então o Náutico, juntamente com a equipe do Volta Redonda, tem um jogo a mais. Lembrando que o Volta Redonda, dependendo do resultado da rodada, pode entrar na zona do rebaixamento. E o Náutico pode cair algumas posições ali e voltar para o 5º lugar, dependendo dos resultados da rodada, né? Vamos lá, o São Bernardo lidera com 15 pontos, é o primeiro colocado e não perde a liderança nessa rodada, não tem como perder pelo critério de desempate. Atualmente o Náutico é o segundo com 13 pontos, vai perder essa segunda posição ou para o Botafogo da Paraíba, que hoje é o terceiro com 12 pontos, ou para o Amazonas, que é o quarto com 11, tá? Depois em 5º lugar o Ipiranga tem 10 pontos, em 6º lugar o Confiança tem 9, em 7º o Manaus tem 9, e em 8º o CSA tem 9. Fora da zona de classificação, o São José com 9 pontos, em 9º lugar, em 10º o Operário com 8, 11º Altos, 8. 12º do Brusque, 8. Em 13º Figueirense tem 7 pontos. Em 14º Pouso Alegre também tem 7 pontos. Em 15º Paysandu também tem 7 pontos. Em 16º, podendo entrar no rebaixamento, Volta Redonda com 6. Em 17º, na zona da degola, Aparecidense 6. Floresta 6. América do Rio Grande do Norte 5. E Remo no último lugar com 4 pontos. Se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube. Aquele abraço, valeu!